Beleza? Pode começar? Boa noite, pessoal. Graça e paz de Jesus a cada um de nós. Vamos voltar, depois de quase um ano, na sequência dos nossos estudos da roda de conversa. Nós estamos seguindo a trilha, no segmento de Jesus, né? Nosso objetivo é seguirmos Jesus, amando Jesus, aprendendo de Jesus. Então nós queremos continuar a cada dia aprendendo mais e mais de Jesus. E nós, quando nós vínhamos nessa sequência, nós paramos no estudo ali, quando Jesus está ensinando no Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte. E na oração de Jesus, Jesus está ensinando os seus discípulos a orarem. E nós já falamos da oração, já falamos sobre Jesus nos ensinou a chamar Deus de Pai, de Abba, de Papai, Paizinho. Depois nós vimos quando Jesus pede para que Deus estabeleça o seu reino, da mesma forma que é no céu, onde Deus manda, Deus é soberano, Deus é supremo, os anjos obedecem a Ele e o céu então funciona na mais perfeita harmonia. Jesus fala para que o Deus estabeleça o reino dele na terra. E nós vimos que a oração do Pai Nosso, na verdade, é um desafio ao comodismo. A oração do Pai Nosso, ela é uma oração confrontadora. Ela confronta tudo aquilo que nós pensamos, confronta o mundo material, confronta a desestrutura que há no mundo. E hoje, então, nós vamos ver no capítulo 11, quando Jesus ele pede para que Deus nos dê o pão nosso. Mateus capítulo 6, verso 11. Jesus diz: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. É muito importante isso, porque a palavra grega aqui usada, que Jesus usou para falar o pão nosso de cada dia, essa palavra é única, e essa palavra ela é também uma expressão que tem sido variavelmente utilizada como o pão nosso de cada dia, ou o pão necessário, ou ainda o pão futuro, ou o pão do dia seguinte. Ou, teologicamente, a alimentação vindoura do reino. E é sobre isso que nós queremos falar hoje. Há um teólogo alemão, o nome dele é Joaquim Jeremias. E o Joaquim Jeremias ele é um dos mais extraordinários estudiosos da cultura semita, né? Da cultura ali do povo judaico, do povo da Bíblia. Ele é estudioso dos evangelhos e é estudioso da Bíblia. E o Joaquim Jeremias, ele defende que a oração do Pai Nosso, ela foi feita originariamente não em grego, né? Isso a gente já viu no outro estudo. Nós já vimos que possivelmente Jesus fez a oração do Pai Nosso não na língua grega. Então a oração do Pai Nosso que nós temos, ela já é a que nós temos na língua portuguesa, né? Com certeza ela é uma tradução. Mas a oração que está relatada na Bíblia na língua grega, na verdade ela já é uma tradução, porque Jesus fez essa oração
possivelmente em aramaico, e usou ali algumas palavras em hebraicas. E possivelmente Jesus fez essa oração em aramaico. E algumas palavras ele usou o vocábulo hebraico. E nesse trecho, por exemplo, então o Joaquim Jeremias, ele acredita que o pão nosso de cada dia é uma referência explícita que Jesus está fazendo ao maná. A gente precisa entender que toda vez que Jesus ele conversa com seus discípulos, ele conversa com a população, Jesus ele nunca vem com uma linguagem desconhecida. Primeiro que ele já usa o idioma que é conhecido, porque ele quer se comunicar. Depois, quando ele dá exemplos nas parábolas, em tudo que ele faz, ele sempre se utiliza de coisas que as pessoas conheciam. Então ele usa o exemplo da agricultura. Então quando ele fala do joio, do trigo, ele fala de coisas que eram comum ali às pessoas. Quando ele fala de pessoas doentes, com lepra, quando ele dá exemplo de pessoas que vai viajar e deixa a sua casa, seu campo, sua fazenda, sob a responsabilidade de algum servo, de algum empregado. Então, tudo isso não é estranho àquele povo, porque aquele povo sabia que isso era comum ali. Então, Jesus usa essas figuras da comunidade, da cultura, da economia e utiliza. Então, quando Jesus está ensinando a oração do Pai Nosso aos seus discípulos, e os seus discípulos eram judeus, eram o povo que conhecia a história ali de Deus agindo por meio do povo judeu, então Jesus possivelmente ele está fazendo uma referência explícita ao maná. E o que é o maná? O maná é o alimento que caía do céu durante a peregrinação do povo ali no Egito, do povo hebreu saindo do Egito, atravessando o deserto, e durante 40 anos o alimento caía do céu todos os dias. E a Bíblia então diz o seguinte, que todos os dias caía a porção necessária daquele dia, mas na sexta-feira caía do céu então uma porção dobrada do alimento, porque no sábado não haveria, Deus não daria, porque o sábado seria o dia do descanso. Então, fazendo esse paralelo, o Joaquim Jeremias ele defende que a melhor tradução para esse versículo, o pão nosso de cada dia, a melhor tradução é o pão de amanhã, isto é, o pão de sábado recebido na sexta. Em resumo, o que o Joaquim Jeremias ele está dizendo é que Jesus estaria nos ensinando a pedir a Deus que Deus nos dê o pão do sabá, o pão do dia do repouso. O sabá, mais que o sábado, mais que algumas religiões aí defendem a guarda do sábado, porque é como sagrado, como o dia que você não pode isso, não pode aquilo, não pode trabalhar. E eu aprendi recente que eu achava que o dia do sábado era o dia que eles tiravam para ir à igreja, para cultuar, para ter os cultos, e eu aprendi que não. O sabá é o dia que você não faz absolutamente nada, nem mesmo tem celebração, não cultua. O sabá é sabá, você não faz nada, você descansa, né? Então, Jesus está usando aqui não esse sabá como agora a referência do dia que não faz nada, mas o sabá é um símbolo do céu. O sabá, ou shabá, ele é um símbolo das coisas que são imateriais. Ou seja, o shabá é um símbolo, é uma referência da plenitude de Deus.
O que Jesus está nos ensinando é que quando nós orarmos a Deus, para suplicarmos a Deus, para pedirmos a Deus do seu cuidado, do seu alimento, é que nós devemos pedir além, devemos extrapolar e não só pedir o pão do trigo para saciar a fome física do nosso corpo. Pois o que Jesus está pedindo, o que de fato nos sacia, não é só o pão para a carne. O que nos sacia no reino de Deus é o pão para a nossa alma. Por isso que Jesus, na sua tentação, ele fala, olha, nem só de pão viverá o homem. Quando o diabo propõe para ele ali, ó, faz essas pedras transformar em pão, come e mata a sua fome, ele fala, não, nem só de pão viverá o homem, mas o homem viverá de toda palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, Jesus está dizendo que o que nos sacia, o que mata a nossa fome, não é o pão que eu como e daqui a pouco eu vou precisar comer de novo, mas é o pão que alimenta a nossa alma. Então Jesus, ele critica as pessoas ali do seu tempo, aquelas pessoas que iam atrás dele, que seguiam a ele, interessadas apenas no pão de trigo. Jesus fala, olha, presta atenção, veja seus antepassados. Seus antepassados, eles correram atrás, do maná. Mas mesmo assim, eles morreram. Ainda que aquele pão caía do céu, durante 40 anos, eles comiam daquele pão todos os dias. Na sexta-feira vinha porção dobrada, para não ficar o sábado sem comer. Ainda assim, eles morreram. E Jesus, então, adverte, chama atenção. Jesus fala, olha, vocês devem buscar o pão que vem dos céus, para que comendo desse pão que venha do céu, vocês nunca mais tenham fome. Então, sem dúvida, Jesus ele está fazendo referência ao fato de ele mesmo ser o pão vivo que desceu do céu. Ele é o pão da vida. E Jesus está dizendo, então, que para que as pessoas deveriam, naquele tempo, e devem hoje buscar a ele, e não o que ele tem a oferecer. Então, embora o alimento para o corpo ele esteja incluído na oração, pois nós somos corpo, nós somos carne, sangue, nós somos seres materiais, Jesus ele está se referindo aqui a algo muito maior do que a satisfação das nossas necessidades físicas, das nossas necessidades biológicas. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, querido, segundo o que Jesus nos tem ensinado, é óbvio que nós devemos buscar Jesus. A Bíblia está recheada de ordens, de motivações para nós apresentarmos a Deus todas as nossas dificuldades, todas as nossas ansiedades, todas as nossas aflições, todas, certos de que Deus há de suprir a cada um de nós segundo a sua misericórdia. Mas a Bíblia está dizendo, olha, mas nós seremos os mais miseráveis de todos os homens, se o que nos motiva buscar a Deus é só o que nós precisamos para essa vida. Então, fica aí a orientação de Jesus e vamos clamar a Deus para que Ele nos dê nos dê também o pão de hoje,
que nós precisamos para viver hoje, mas vamos suplicar a Deus o seu descanso eterno. Esse é o convite de Jesus. Jesus fala: ó, você está cansado, você está oprimido, você está sobrecarregado, então vinde a mim. Vinde a mim. Leva sobre vós o seu fardo. Venha aprender de mim. Venha aprender a ser manso, a ser humilde de coração. E aí você vai poder encontrar descanso para a sua alma. Ou, em outras palavras, você vai encontrar o Shabá, ou Sabá de Deus para a sua alma, que é o descanso que Jesus nos oferece. É o que Deus tem para nós, em nome de Jesus. Amém. Beijo grande no seu coração, fica com Deus e que Deus te abençoe.